oportunidade que ele tem, ele vai. Bom, pessoal, vou dar uma oportunidade para o Antônio, ele vai passar uma palavra para vocês aqui. Aí, a gente dá os nossos... Tem uma coisa que eu vou levar, que eu quero ver. Bom, paz pessoal. A paz de Yeshua para todos e também de logo, né? O verbo era logo, né? O logo demorou, mas veio. Apareceu, né? O Logos. Então, essa saudação, muitos falam Yeshua, para Jesus, né? Mas a gente não pode julgar, né, as pessoas por causa de uma saudação, né? A saudação, quando a pessoa fala a saudação, tudo depende da intenção, daquilo que está sobre o coração, a mente da pessoa, né? E daqueles também, das pessoas que ouvem, né? Então, eu acho que sempre a gente tem que seguir o lado mais correto, que seria né, a linguagem original, né? Que é a linguagem mais hebraica, né? Porque o próprio Paulo lá, quando ele teve aquela visão, que falava com ele, ele falou assim, que ele perseguia, né, os discípulos, né? Até para assolar a igreja, para matar eles. Quando ele ouviu a voz que falava com ele, ele falou, a voz que falava comigo, falava em hebraico, né? É que nem nessa questão que nós estávamos comentando há pouco tempo, né? Gênesis, esse livro, a Bíblia, esse livro aqui, muitos acham que é um livro errado, né? Que foi alterado, que foi acrescentado, mas esse aqui é o melhor livro. Isso aqui, não sei se os irmãos vão compreender, né? Mas esse aqui é um livro, existe muito livro bons que dá grandes ensinamentos, né? Mas a Bíblia, ela tá certo, ela foi revisado, né? Teve o Conselho de Nicéia, teve muita coisa, mas aqui tem que a pessoa ler e compreender, porque isso aqui tanto leva ao lado, pode a pessoa ter uma interpretação errada, como também aqui está a salvação. Porque aqui está falando dos profetas, está falando do próprio mestre, que é Yeshua, e aqui ensina como o ser humano deve se comportar, né? Tem muitas coisas importantes que ele pode compreender, tanto no Antigo Testamento, como no Novo, né? Que nem, por exemplo, quando se fala lá do jardim do Éden, ali tem dois personagens ali, que se nós pegar, ela revela tudo, é o Abel e Caim. Um é mau, um foi bom, né? Um apresentou boa oferta ao Senhor, foi recebido, o outro já não foi. Então você tem dois lados ali no Éden. Mesma coisa da árvore. Os querubins que colocou ali, porque se eles voltassem lá e pegassem o fruto do conhecimento eles iam viver eternamente. Mas foi lacrado, ele foi barrado. Quando eles desobedeceram, quando houve a desobediência, é que nem ele está falando. Aí ele foi, muitos já comentaram sobre isso aí, foi posto o querubim ali para que ele não retornasse desse caminho onde estava a árvore da vida e vivesse eterna. Mas só que ali tem o seguinte, aí, o primeiro Adão ali, que veio desde o princípio, ali, que é onde surgiu ali a desobediência, veio o pecado, se alastrou sobre a terra, aqui na frente, pode ver que aqui na frente veio o segundo Adão, que veio tirar isso aí, que é o segundo Adão, que é o Yeshua, né? Que ele passou pela morte de cruz, foi crucificado, e aonde ele tirou, que esse pecado que reinou, todo mundo foi retido. Não tinha mais, a humanidade não tinha mais acesso a Deus. Foi por intermédio desse sacrifício que foi tirado o pecado. Portanto, hoje se nós pegar essa tese aí, da cruz, vamos supor, da cruz para cá, não tem, né? Está livre. Mas aí nós estávamos comentando também sobre isso, é um assunto que existe uma regra, né? Existe uma regra, uma forma que todos aqueles que estudam, que lê a Bíblia, devem manter, né? Porque a justificação hoje é através da fé, pela fé. A fé em quem? No próprio mestre, né? Naquilo que ele fez lá.
Pode ver que João Batista, quando ele batizava ali nas águas, ele fala, eu vou batizar para arrependimento de pecado. Mas aquele que vai após mim é mais poderoso. Ele vos batizará com o Espírito. Então não é com a água, com o Espírito. E ele que dá o conhecimento, a sabedoria. E quando João apontou que ele seria o maior e que ele vai trazer ele com o Espírito, então ele falou, quando ele estava lá naquele ritual judaico, ele fazia a celebração da Páscoa, você pode ver que ele pegou um pedacinho, né? Pegou lá um pão e ele falou, esse é meu corpo. Depois ele pegou lá um cara e falou, esse é o sangue da nova eterna aliança. Nova eterna, então que acabou. Ali da cruz para cá, o povo está livre. Mas não é porque o povo está livre que nós vamos ensinar para as pessoas, pessoal, Jesus morreu no cavalo, morreu lá, verteu sangue, então você está liberto já de toda maldade. Você pode fazer o que quer, não é assim, existe aqui este livro chamado Bíblia, que é para nós estudar, né? Ver os versículos, ver o capítulo e ver. Porque nem tudo, porque ele fez o sacrifício lá, que as pessoas podem sair por aí fazer o que quer. Ele é salvo, né? Ele recebeu. Só que tudo que o ser humano fazer, ele vai receber o quê? Uma punição. Por que a punição? Mesma coisa que a lei, não tem a lei, né? Tem a lei divina e tem também a lei dos homens. A lei tem a justiça, né? Se o homem fazer o bem, ele recebe o bem. Se o homem fazer o mal ou roubar, a justiça não vai lá preso, né? Ele vai pagar pelo que ele fez. Tudo que o ser humano semear, esse ele fará. Bom, não quero prolongar muito, né? Porque depois nós vamos voltar, na próxima reunião, nós vamos entrar em algumas questões, né? Que vai dar quantidade até mesmo sobre isso, né? Que ele estava falando, que é o seu nome lá é Quissiome, né? Quissiome. Então, vai dar continuidade sobre esse direitinho, sobre isso, voltando lá no Mas antes de encerrar, eu quero também dar parabéns, parabenizar pelos Dias das Mães, né, que é hoje, né? E também estou contente, irmão, de estar aqui juntamente com os irmãos, que já me conhecem há bastante tempo, né? Só que tem uma coisa, que ali fora é só Antônio. Agora, quando eu estou no altar, ou estou aqui, eu não posso colocar uma mulher diante de Deus, nem homem. O que ele mandar falar, eu estou segurando, eu estou sofrendo, eu levo chicotado, estou sofrendo, porque tem coisas que ele manda eu passar, e eu não passo, eu vou matar o irmão. Eu não vou passar porque eu vou entristecer o irmão vai ficar bravo comigo. Não, Deus não trabalha assim. Se ele manda você passar, que nem ali, por exemplo, nós podemos chegar na casa de uma pessoa, de um irmão, nós podemos tomar café, nós podemos almoçar. Lá eu sou um Antônio. Agora, se eu estou num altar, numa reunião, numa palestra, eu tenho que falar o que... Se ele passar alguma coisa, mandar falar, não posso colocar um homem, uma mulher diante de Deus. Isso pode ser quem for, né? Por exemplo, pode ser meu parente, pode ser quem for, eu não posso colocar. Ficar com dó, eu não vou passar. Eu estava assim, eu sofri muito por causa disso, porque tinha coisa que eu tinha que chegar para a pessoa e passar, mas eu não passava. Eu prefiro ficar quieto para não magoar a pessoa. Aí você pensa que está fazendo bem, você está escondendo, né? Você está deixando que a pessoa, às vezes, até mesmo de receber alguma coisa importante e você não passa em meio de magoar a pessoa. E eu tenho algo muito forte para passar. Eu tenho segurado isso aí. Não posso, mas não vou passar ainda. Na próxima reunião eu vou passar. Eu vou contar aqui, irmão, rapidamente, antes de terminar, eu vou contar bem rapidamente o que aconteceu comigo. Eu fui numa reunião, que me convidaram. Eu não ia, mas se me convidaram, eu fui. Só que eu não vou para pegar a leitura, ou para pegar a oportunidade, mas gosto de observar e eu ver, Então eu fui. Só que antes de chegar, eu estava com uma fome. Antes de chegar, eu estava com uma fome, eu entrei na lanchonete, então, e tinha uma pessoa junto comigo, que a Lúcia, né, estava junto comigo. Só que ela ficou assim, na porta, e eu cheguei na lanchonete, e eu falei, não, eu vou tomar um café, eu vou pegar um lanche aqui, porque eu não estava aguentando mais de fome. Só que quando eu fui
entrar ali, tinha uma mulher que chegou com umas 3, 4 sacolas, ficou assim, olhando, ela olhava para o salgadinho assim, olhava para um, olhava para o outro, olhava para um, assim, e ninguém oferecia nada. E eu pedi um café, eu pedi um salgadinho, e comia. Aquela mulher olhava para as pessoas, se olhava para a vitrine, se olhava para o salgadinho, olhava lá e ninguém dava nada. Aí eu peguei, não falei nada também para ninguém, fui lá, peguei 3. Né? Eu estava com 5 reais, o salgadinho era de R$1, aqueles miudinhos, né? E uma coisa falava, para mim não gastar aqueles R$5, eu ia guardar para mais tarde tomar outro café. Aí eu falei, não, essa mulher ela tá com fome. Eu fui lá, comprei os 3 salgadinhos e dei para ela. Dei para ela, ela pegou o salgadinho assim, ela saiu, mas foi embora. E se a pessoa não dá aquele salgadinho, a pessoa ela está sem jeito de falar, de pedir, está com fome, e todo mundo ali, ela olha para um, olha para outro, e não tem coragem de pedir, a pessoa está com fome. Então tem aquelas pessoas que pedem, né, e gasta às vezes com outra coisa, né, mas não é por causa dessas pessoas que a gente sente sentido de ajudar, tem uma pessoa que a gente vê que está com fome, não importa o que a pessoa vai fazer, né, a pessoa deve ajudar. Aí hoje, ó, isso aconteceu comigo foi ontem. Ontem aconteceu com essa mulher que eu dei esse salgadinho. Hoje, eu vim de Cotia para vir para cá, eu estava com fome. Estava com fome, querendo almoçar, e estava com R$20 no bolso. Com R$20 no bolso, e eu cheguei na lanchonete para almoçar, aí a dona falou assim, quanto que é o almoço? Eu falei, não, aqui tem aqui de 25, tem de 30, né? Tem o pé de frango aqui, que é 28, tem de 30, e tem um que é de 25. Como eu estava com R$5 e tive 20 de crédito, então eu peguei o de 25. Falei, não, então eu vou querer um almoço de 25. Aí eu sentei lá na... Eles veio, pegou um prato assim de salada e trouxe. Eu fiquei esperando lá o arroz, feijão, e fiquei aguardando ali. Quando eu estou ali aguardando, entrou três rapazes, entrou 3 homens ali. E sentou assim, ó, uma medalha, os 3 estavam assim, uma medalha assim, bem amarela, assim, tipo de ouro assim. Entrou e sentou, e um deles ficou assim, rapaz, olhava para mim, em vez de olhar para lá, não, os 3 começaram a conversar assim, daqui a pouco um deles olhava para mim, ali, onde eu estava. Daqui a pouco, eu já fiquei cismado pensando que era alguma coisa errada, né, que seria algum furto, algum roubo, alguma coisa, né. Daqui a pouco ele olhou, ele olhou de novo para mim, né, e aí, quando ele olhou para mim, eu fiquei meio assustado, porque chegou a segunda vez, olhou pela segunda vez. Aí quando ele olhava para a terceira vez, eu fiquei assustado, né? Porque eu falei, deve ser algum roubo. O cara levantou e veio em direção onde eu estava, e falou assim, você já almoçou? Eu falei, não, eu estou guardando aqui, eu estou pegando a salada aqui, eu estou guardando aqui o arroz, o feijão, e já vou almoçar. Ah, tá bom. Aí ele voltou, sentou lá. Daqui a pouco ele conversou com o balconista e falou assim, pediu não sei o que lá para ele, o balconista chegou em mim e falou assim, ó, você quer tomar um suco aí? Tomar um suco, estão pagando para você lá. O rapaz está pagando um suco para você quer um? Que suco vai querer? Bom, se você vai pagar, então aceita, dá um de laranja aí. Ele pegou um copo de suco, grande de laranja, até agradeci, fiz um sinal para ele assim. Daqui a pouco levantou o segundo que estava com aquela medalha, levantou o segundo e chegou até mim e falou, olhou assim, deu uma olhada e falou assim, ó, tudo certo esse almoço. E saiu. Daqui a pouco eu levantei, fui lá, peguei a mochila, fui nas costas, levantei, cheguei lá para o falei assim, escuta, eu fui tirar
fui conversar com ela para ver se eles tinham mesmo pago aquele suco, né? Mas eu pagar o almoço. Aí ela falou assim, não, tá tudo certo, já pagaram. Peguei, agradeci, voltei lá, agradeci eles e saí. Não conheço os camaradas. Aqueles dois estavam com a medalha assim, bem amarela, assim, uma medalha. Nunca vi isso. Né? Então, irmão, a gente, tudo que a gente tem que fazer pela fé, tudo que a pessoa sentir de fazer, né? Não importa o local, que nem a religião. Eu vou, bem rapidinho, antes de terminar, eu vou contar as coisas. Olha, o medo segura a pessoa. O medo serve coisas que não existem. Coisa que não existe, ele barra, prende e amarra. E é uma coisa que prende a pessoa. E hoje está acontecendo através disso, através da religião. Né? Muitos estão presos, porque a religião, muitos recebem coisas importantes, se alegram, mas muitos ficam presos. Né? E quando a pessoa fica presa em alguma coisa, tem que pedir muito a Deus, né? E ter liberdade, né? Nós temos que ser livre, né? Ter liberdade, não ficar preso. Porque eu não sei se o irmão já ouviu esse testemunho que contaram de um homem que morreu através de uma corda. Vocês já viram isso aí ou não? Você nunca viu esse testemunho? É um rapaz que ele foi fazer uma escala, numa montanha muito grande, né? E quando chegou na determinada uma altura muito alta, aí ele ficou com medo e o tempo mudou. E deu aquela ventania, aquele vento forte, né? E escureceu para saber. Teve uma tempestade que veio. Poeira aí, e misturou tudo. E então ele começou a querer descer e desceu pela corda, mas chegou uma hora que, de tanto medo que ele tinha, ele agarrou ficou preso. Ele ficou preso naquela corda ali e clamava assim, Senhor, tenha misericórdia, tenha piedade de mim. E pediu para salvar ele. E ele fechou o olho ali, agarrou naquela corda ali, ficou ali. E só pedia misericórdia que Deus salvasse ele. Aí ele viu uma voz que falava para ele assim, ó, solta a corda. Já viram já? Então, ele falou, solta a corda. Aí encontraram eles. Ele morreu congelado, ele morreu ali, congelado, encontraram ele ali, né? Quando foram procurar, ele estava morto. A 1 metro do chão, né? 2 metros, acho que 2 metros assim, em cima da terra. 2 metros da terra. Ele não soltava a corda. Ele ouviu a voz, solta a corda, ele não soltou, ele morreu lá grudado. Então, mesmo assim é o que acontece com as pessoas, às vezes, que se prendem em alguma coisa, né? Então temos que estudar, temos que analisar, ver direitinho, né? Para não ficar, às vezes, preso. Porque hoje eu conheci família que já partiram muito tempo desse mundo e ficaram presos, né? Verdade. Uns ficaram presos lá numa estátua, numa imagem, né? Porque o avô aprendeu assim, a mãe aprendeu assim, várias pessoas. A mesma coisa quando se fala da religião, por exemplo, hoje tem o espiritismo, tem o evangélico, tem o catolicismo. Religião não salva. Eu tenho que colocar que a religião não salva, né? Esses nomes que tem aí, ali tem igreja de tudo quanto que você procura, analisar, procurar nomes, está cheio. Mas de quem está falando um pouco aí, aqui nesse respeito que o caminho, quem que é o caminho? Ele falou, ele é o caminho e a verdade. Ele veio. Quando o caminho foi trancado, porque surgiu o véu, que teve a separação, ele veio para abrir, né, esse caminho e para dar a liberdade, para que a pessoa pudesse encontrar essa salvação. Então não devemos ficar presos, né, por alguma coisa. Tudo que nós vamos fazer hoje, existe o quê? O que existe hoje? Existe um propósito, existe um objetivo, né? Talvez, por exemplo, eu gostava de pegar eu gostava de subir no altar e trazer um violão, gostava de cantar, eu gostava muito de fazer isso aí. Por que eu larguei, irmão? Eu parei eu vou explicar. Não é porque é ruim, não é porque, não, eu acho muito bonito os cânticos, os hinos, mas eu queria receber a inspiração minha. Porque existe um cantor
né, vamos dizer, para o Evangelho. Então, os irmãos vão lá e canta, é bonito, né? Bonito, está louvando ali, aquele canto é bonito, mas não é a inspiração, ele é do cantor, né? Ele recebeu. Então, tudo que se faz, aquele fruto, foi a inspiração foi dada para ele, mas e os cânticos dele mesmo próprio. Então, eu queria receber uma coisa da gente, né? Mesmo uma inspiração, que viesse uma letra de um cântico, de um hino, mas que eu recebesse, sem precisar copiar das pessoas. Então, eu coloquei isso dentro da minha cabeça e parei, né, de cantar, mas eu gosto dos cânticos, eu gosto dos hinos, gosto de muita coisa, a pregação, né, ensinamento. Agora, o que mais de uns tempos para cá, o que mais me chamou a atenção, que eu gostei mesmo, é sobre as palestras, né, sobre a palestra que tem a oportunidade de dialogar, falar com as pessoas, né, entrar no ensinamento da Bíblia, né. É por isso que é bom estudar e conhecer esse livro, né? Porque isso que o mestre falou, conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. Né? Então, é só isso que tem que passar, né? Eu achei interessante, eu ia contar esse testemunho, porque conforme eu ajudei aquela mulher, você pode ver que ontem eu fiz isso para a mulher, hoje eu ia pagar um almoço de R$30, não, de 25, me deram um suco, que foi para mais de 30, ainda pagaram tudo. E não conheço as pessoas. O bem que né? você faz é Então eu agradeço. E está na Bíblia, né? Tudo que, né, a pessoa faz isso, a pessoa recebe. O bem, isso que, tudo que o ser humano fazer, isso ele receberá. Então eu agradeço a oportunidade e também de, né, estar aqui juntamente com os irmãos. Desejo mais um feliz Dia das Mães. Parabéns para todos. Obrigada.